Quando a gente vai tomando consciência da tua história, a gente vê que vários pontos foram cruciais para para o teu caminho, né, claro. Aí a gente cai na espiritualidade. Eu não queria falar de religião, eu queria falar mais de espiritualidade, porque eu vi você falando sobre religião, que é religare e tal, do verbo religare, e você deu um exemplo de uma galinha que eu achei fantástico. Mas eu queria saber o seguinte: você acredita nessa espiritualidade e que, de alguma forma, os teus caminhos já eram mais ou menos traçados? Velho, isso para mim não é nem uma questão de acreditar, é uma questão de sentir. Eu sinto existências em outras dimensões. Já tive participações incríveis na minha vida, coisas que você fica sem explicação. Nossa, como é que isso aconteceu? Sim. Foram muitos para H, sabe? Foram muitas intuições, foi muita manifestação até mediúnica, que brota no meio da rua e alguém me diz alguma coisa que eu estou precisando ouvir. Sim. Então, eu acho que a gente se relaciona entre dimensões. Eu sinto a espiritualidade muito forte. Eu sempre admito que eu posso estar enganado, embora eu não acredite nisso. É o papo com o ateu. Sabe como? Olha, cara, você pode estar certo, eu admito. Eu posso estar errado. Mas eu não acredito nisso. Eu sinto fortemente que existem outras dimensões e que a gente não morre, a gente passa por um portal. Agora, diante de você, eu estou em vantagem. Porque se você tiver certo, você não vai poder me falar nada. E se eu tiver certo, eu vou poder tirar onda com você. Não falei? Não falei que tinha. Eu sinto a espiritualidade, velho, mas eu acho que o meu canal com a espiritualidade é a minha consciência. Porque o que as religiões apresentam são explicações do inexplicável, as concepções do inconcebível e a imposição sob ameaça. Ou você acredita ou você vai sofrer o resto da eternidade. Não, isso é brincadeira de criança. Eu não posso ir nesse caminho. Eu não tenho nenhum problema com a dúvida. Eu não tenho nenhum problema com a minha ignorância. Ao contrário, a minha ignorância é o espaço que eu tenho para aprender. É um espaço ilimitado. Por mais instruído que você seja, pós-graduado, pós-doutorado, pós tudo, você tem muito mais ignorâncias do que conhecimentos. Claro. O ser humano não é capaz de conceber nem o universo no seu todo, quanto mais o criador do universo, que ele já coloca como elemento masculino, justificando o machismo e me fazendo desconfiar. Como é que Deus é pai? Eu lembro quando era menino, eu perguntei se Deus tinha fimose. Velho, foi uma repressão violenta. Me chamaram de herege. Eu fiquei de castigo, sem poder ir à praia no fim de semana, tendo que rezar pra caramba, pedindo perdão a Deus. A minha pergunta era lúcida, era lícita. Eu tinha fimose, ia ter que operar. Pai? Ia ter que operar, e eu tinha medo disso. Então, se Deus é pai, Deus tem pinto. É uma lógica infantil, eu tinha 7 anos de idade. E se pinto, ele teve fimose, como é que foi feito? Eu queria saber, mas não deu tempo. Quando eu perguntei se Deus tem fimose, pronto, o mundo caiu na minha cabeça. Falei, pô, religião é isso, cara? Se Deus me deu inteligência, ele me proibiu de duvidar, isso não faz sentido. Se a gente puder, se a gente aceitar, conceber Deus, como a gente concebe uma pessoa com superpoderes, onisciente, onipresente, esse Deus aí que se vê. Cara, se ele não entender por que existe a dúvida, ele não é tão sábio assim quanto dizem os padres e os pastores. Porque é muito fácil você duvidar. Quando você vê uma criança nascer cega, né, com problemas congênitos, aonde está a culpa? Por que ela está sofrendo daquele jeito? Né? Por que Deus permite uma coisa dessa? Então a coisa está além da nossa compreensão. Eu acho que tudo tem sua razão de ser, ainda que eu não entenda. O ser humano, ele tem problema com a humildade. Ele precisa saber a verdade. Então, se ele não tem acesso, ele cria, ele inventa, e impõe como a verdade dele. Não é à toa que as religiões ficam disputando quem é que tem a paternidade divina e quem é que está colado com o diabo. Cada religião reivindica para si o privilégio da verdade e alija da ligação divina todas as outras.
Isso é muito infantil, mano. Muito. Eu prefiro a ignorância. É uma frase que eu criei. Sabe? Eu me abraço com a minha ignorância para não cair no ridículo de estar explicando o que eu não posso entender. Quando eu puder entender, eu vou entender. Por enquanto, eu tenho que entender as minhas relações pessoais com o mundo, com as pessoas, com as coisas, com os acontecimentos. Eu tenho que tratar com os meus sentimentos, os sentimentos que eu permito que nasçam em mim, nos sentimentos que eu provoco no meu meio coletivo. Eu tenho que entender como é que funciona a minha sociedade. Assim eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade e desenvolvendo a minha capacidade de compreensão. À medida que eu vou entendendo o que eu posso, eu começo a adquirir capacidade de entender o que eu ainda não podia, mas pouco a pouco, sem essa arrogância, essa pretensão de entender o todo. Eu habito uma poeira cósmica, o nosso planeta é uma poeira em volta de uma estrelinha, anã, que coexiste com bilhões de estrelas, a grande maioria estrelas muito maiores, tem sistemas planetários com milhares de planetas, com centenas de planetas, com dezenas de planetas. A gente está num sisteminha com 8 planetas, um dos menores, na periferia de uma galáxia que tem mais de 100 bilhões de estrelas e que é uma entre 200 bilhões de galáxias maiores do que essa. A nossa galáxia também é das mais simples. A partir daí, conceber o ser supremo do universo beira o ridículo. É pretensioso, é arrogante. E é ilusório. Qual é o problema da gente não saber? O meu contato com a divindade se dá através da minha consciência, do desenvolvimento do meu senso de justiça, do meu sentimento de família com a humanidade inteira, com o meu desapego com as coisas, porque tudo passa, nada é nosso. O senso de propriedade excessivo é para as espiritualidades mais primitivas, mais primárias, mais agarrado na matéria. Eu pretendo não ser assim tão agarrado na matéria. Eu não tenho problema com a morte, mano. Pelo contrário, eu tenho uma curiosidade imensa. Quando chegar a minha hora, como chega de todo mundo, eu estou pronto para ir. E quando eu chegar lá, é que eu vou saber como é que é. Eu não pretendo saber daqui como é que é. A minha intuição me diz que se eu estiver bem com a minha consciência, se eu tiver uma consciência ativa, se eu der valor à minha consciência, se eu trabalhar no desenvolvimento dela, se eu estou de acordo, aprovado pela minha consciência, pelo meu senso de justiça, eu estou bem com Deus, eu estou bem com a espiritualidade. Eu vou passar para o outro lado, vou largar rapidinho esse corpo, vou estar pronto para ver o que acontece do outro lado. Eu espero que tenha trabalho do outro lado, que eu não gosto de ficar à toa. Esse negócio de ficar contemplando a face de Deus por toda a eternidade, para mim, é uma tortura. Só pensar nisso. Vamos contemplar a face de Deus pelo menos um dia. 24 horas está bom demais, depois vamos à luta. Com certeza tenho o que fazer nas outras dimensões. Sim, com certeza. Outra coisa, meu irmão, que eu queria te perguntar é o seguinte. Tem uma frase tua que eu acho maravilhosa, que é observar e absorver. Né? Sim. Eu te pergunto o seguinte, como é que a gente pode observar e absorver sem ser absorvido por esse sistema? Tem como? Se você enxergar o procedimento absorvente que o sistema armou para cooptar as mentalidades, se você enxergar isso, fica fácil. Fica fácil. Ninguém gosta de se sentir otário. Isso. E a sociedade faz a gente de otário o tempo todo. Quando você percebe isso, você deixa de se deixar levar. Você percebe que é tudo falcatrua, é tudo mentira. O que apresenta para a gente como democracia? Instituições democráticas dominadas pelo poder econômico. Isso não é democracia, mano. Democracia é um povo muito bem alimentado, muito bem instruído, com senso crítico, com autoestima, com consciência social, enxergando o que acontece e decidindo o que vai acontecer. Isso não foi permitido acontecer, o povo mantido na ignorância. Então não existe democracia. Existe um simulacro. Instituições democráticas, onde você tem um Congresso que mais de 70% representa o poder econômico. 30% tenta representar de alguma forma o povo, sem conseguir, porque também não sabe falar a língua do povo. Se encastela
num vocabulário de elite que não dá acesso à população. Não há confiança na força do povo. Não há percepção da força do povo. Daí essa arrogância de querer conduzir as massas. Eu brinco com essa galera dizendo: você quer conduzir as massas? Mano? Vai entregar pizza, que aí você consegue. Eu queria abordar um tema também que é recorrente nas suas palestras, pelo menos acho que eu ouvi, que é a política de controle mental. Isso aí eu acho importante ser abordado e você fala muito bem a respeito disso. Rapaz, é política, mas não é decidido no ambiente político, né? É decidido no ambiente das elites financeiras que compram as consciências. Existe um mercado de consciência, né, velho? Sim. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava no Exército para seguir carreira militar, eu me vi com um fuzil na mão, carregado, apontando para a multidão de estudantes. E com vontade de atirar ainda. E quando eu saí dali, acabou o evento e tal, não atirei em ninguém, aquilo ficou na minha cabeça. Cara, eu estava apontando uma arma, um fuzil, para a multidão. Como é que eu ficaria com a minha consciência se eu tivesse atirado? E se o tenente tivesse falado fogo, eu tinha obrigação militar de abrir fogo. Ou eu incorreria num crime militar. Então aqui eu tenho que abrir mão da minha consciência. Quem é que comanda o meu dedo? Não é a minha consciência. Eu tenho que submeter a minha consciência a outra pessoa. E aí eu comecei a conversar com os colegas. E as reações que eu encontrava era exatamente a venda da consciência. Cara, mas você aqui, você tem plano de carreira, você tem promoções previstas, você tem um plano de saúde exclusivo do Exército, você tem hospitais militares. Mas peraí, velho, estou falando de consciência. Não, mas você é autoridade, você tem porte de arma, a polícia não mexe com você. É a única profissão que você se aposenta, recebe uma promoção e um aumento para isso. Aí eu, porra, isso aí é o preço da minha consciência? Eu vou ter que abrir mão da minha consciência para ter esses privilégios? Aí eu pedi desligamento. Mais uma vez me chamaram de doido. E aí eu comecei a olhar para a sociedade e eu percebo que nos cargos privilegiados da magistratura, da medicina, você tem que abrir mão da consciência também. Ou seja, nós estamos numa estrutura social que privilegia a violação da consciência de quem tem consciência, que privilegia a perversidade daqueles que não têm consciência e cumprem ordens, sejam quais forem essas ordens. Aí você tem privilégio. Aí você tem consideração social. Aí você fica rico. Pensa aí, quais são os jornalistas mais famosos e mais ricos do Brasil? São os da mídia mentirosa. São os que mentem com muita perfeição. Os que mostram indignação contra aqueles personagens que o mercado financeiro quer criar indignação. Dispersa, desmonta, omite, faz o serviço. A mídia comercial, velho, é uma mídia empresarial. Para a empresa, qual é o objetivo principal? É o lucro. Então, a empresa de comunicação, que tem como objetivo principal o lucro, a verdade está em segundo plano. A verdade muitas vezes incomoda. Aonde a verdade atrapalha o interesse econômico, onde a verdade atrapalha o lucro, a mídia mente, simplesmente omite, distorce, de acordo com interesses econômicos. Então, estou numa sociedade que privilegia a perversidade, a indiferença com o sofrimento alheio, ou seja, a desumanidade. Então, eu não quero privilégio. O privilégio que eu tenho é ver o mundo com os olhos que eu vejo. O privilégio que eu tenho é não ter violado minha consciência no meu trabalho, na minha vida. Eu paguei o preço social, está barato. Vi a discriminação, várias vezes eu fui preso. Suspeita, mano, de estar apanhando para entregar um roubo que eu nem sabia que roubo era. Mas está barato, eu já sabia que ia ser assim.
para eu ficar seguro e privilegiado, eu tinha que abrir mão da minha consciência e caminhar na direção de uma frustração que eu sentia claramente que ia acontecer. Eu ia ter férias remuneradas, ia ter um clube para frequentar, plano de saúde, ia ter que estar tomando um monte de antidepressivo, com a sensação de ter uma vida sem sentido. Porque isso tudo que a sociedade oferece é pouco para querer da vida. É como disse o sábio oriental, né? As pessoas vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Quem é que pode querer um destino desse, mano? Prefiro tratar com preconceito, tratar com risco. Aliás, esse negócio de segurança, tem que ter segurança. Por que segurança máxima é o nome da pior cadeia que existe? Segurança é prisão, mano. Liberdade é risco. Sacou? Me ofereceram uma gaiolona para viver. Não, aqui dentro o gato não te pega. O gavião não te assedia. A coruja não te captura de noite. Tem um veterinário para cuidar da sua saúde. Tem alpistes importados. Tem manga, banana, tem os tratadores. Vai ter alguém limpando a gaiola. Aqui você vai ter todos os privilégios. Só não pode voar. Tem que ficar dentro da gaiola. Essa é a segurança. Se você fala, não, mas eu quero voar. Eu quero chegar perto das nuvens. Eu quero ver os campos de cima. Mas lá fora tem gavião. Você vai correr perigo. Lá fora tem gato. Não tem comida. Você vai ter que achar uma minhoca para comer. Você vai passar fome. Mas é a liberdade que eu quero. Então, velho, se eu quero estar livre dessas prisões sociais, desses enquadramentos, eu tenho que aceitar o risco como natural na minha vida. Durante um tempo, eu pensei que não passaria dos 30 anos, véio, pelo tipo de vida que eu passei a viver, pela realidade à minha volta. Falei, não vou passar dos 30, mas para mim tá bom. Pelo menos eu vou ver como eu escolhi, não como a sociedade queria me obrigar. Só que aí passou os 30, passou os 40, passou os 50, passou os 60. E caraca, a minha pena era bem maior do que eu pensava. Agora eu tenho que cumprir função, velho. Quando eu percebo que o meu trabalho causa pensamento e tem utilidade coletiva, porra, velho, eu colocava meu pensamento no trabalho para desengasgar. Eu queria falar com o mundo que me engasgava. É tudo mentira, é tudo mentira. Quando eu percebi pessoas que me achavam de, cara, eu encontrei com você anos atrás, e, porra, depois que eu encontrei você, pô, tomei várias decisões, queria te agradecer. Falei, porra, velho, você compra o meu trabalho, ouve o que eu falo, dá proveito, melhora a sua vida, ainda vem me agradecer, mano. Eu é que tenho que te agradecer, porque isso dá sentido à minha vida. Sacou? Então, qualquer proveito que é dado ao que eu digo, ao que eu faço, ao trabalho que eu exerço, que é sempre reflexivo, eu é que tenho que ficar agradecido, porque tem sentido na minha vida. Eu não sabia que tinha esse sentido. Eu só não queria os sentidos que me eram impostos, porque eles eram vazios de significado. Era, como eu digo, né? Era pouco para querer da vida. Riqueza, grana, propriedade é pouco para querer da vida. No mundo onde a gente vê tanta gente abandonada, igual lixo pelas ruas, querer mais do que eu preciso, é uma falta de sensibilidade, é uma falta de solidariedade. É uma precarização da minha humanidade. Eu não quero, não preciso. Além do mais, quando eu morrer, vai ser que nem quando eu nasci, velho. Eu não vou levar nada. Assim como eu não trouxe nada de material. Então a matéria está em segundo plano. Ela é necessária? Claro que ela é necessária, ninguém é ingênuo. Mas é necessária para satisfazer as necessidades, não para satisfazer o ego, não para satisfazer a vaidade, não para satisfazer a necessidade social de te respeitar. No respeito social, me pede o quê? Violação de consciência. Então não me interessa o respeito social. Além do mais, se eu perdi o respeito por uma sociedade tão injusta, perversa como essa que a gente vive, se eu perdi o respeito por ela, por que eu vou querer o respeito dela? Seria incoerência. Até porque o que a sociedade exige para te respeitar é forma, não é conteúdo. A sociedade te respeita pela sua propriedade, não é pelo seu caráter, não é pelo seu sentimento, pela sua sensibilidade, pela sua solidão.
Isso aí fica na figura do poético, fora da realidade. A realidade é material. Você vai em suas fazendas, seu banco, sua propriedade, sua roupa cara, aí a sociedade vai te considerar. É uma consideração falsa, é uma consideração externa, superficial. Não me interessa. Até porque eu vou ter que abrir mão da minha consciência para conseguir essa consideração da sociedade. E minha intuição me avisa para ter medo de violar minha consciência, porque eu sinto que tem alguma consequência ruim nisso. Eu não sei dizer qual é. Eu não tenho a pretensão dos religiosos. Ah, você vai ser punido assim ou assado. Não sei. Mas eu vejo entre as pessoas que valorizam a matéria, o externo, a forma, eu vejo que nível de vida que elas têm, que tipo de relações que elas têm. Isso vai para a nossa frequência vibracional. E essa frequência vibracional pessoal determina os seus encontros, os seus desencontros, os acasos, as coincidências, as simpatias, as antipatias. Isso vem tudo da tua vibração pessoal. E o que constrói essa frequência pessoal? Seu caráter, seus sentimentos, seus objetivos de vida, seus valores, seu comportamento, seu temperamento, tudo que é abstrato, velho. Isso que as pessoas chamam de alma. A gente exerce isso não é no templo, é no dia a dia, é no convívio cotidiano. As pessoas restringem a espiritualidade, as pessoas religiosas, ao templo. Lá no templo ela é contrita, ela reconhece erro, ela pede perdão a Deus, mas fora do templo, não pega para capar, ela engana, ela dá a volta, ela suborna, comete todos os pecados. Depois ela vai lá e pede perdão. Isso para mim, velho, não é espiritualidade. Isso é a religião formal, que leva você a ser conivente com essa estrutura social. Perversa, desumana, sem Deus além da formalidade. Você vê, enquanto os cristãos foram legítimos cristãos, eles foram perseguidos pelo Império Romano. Quando o Império Romano parou de perseguir os cristãos? Quando eles formaram uma instituição. Formaram uma instituição legalizada, que tinha um rei, que tinha nobreza e que tinha plebe. Aí a religião foi aceita. Quem é o rei? O Papa. Quem é a nobreza? Papas e bispos. Quem é a plebe? Nós. Aí a instituição religiosa ganhou o aspecto da sociedade da época, hierarquizada, com privilégios, com fausto e luxo na sua cúpula. Aí parou a perseguição. Enquanto os cristãos falavam em irmandade, não há senhores, não há escravos, somos todos iguais, somos todos irmãos. Enquanto eles agiram assim, atuaram assim, foram perseguidos. Jogavam para os leões, matavam, tocavam fogo. Era uma perseguição insana. Por quê? Porque o cristianismo, na sua origem, era altamente subversivo socialmente. Verdade. Então ele foi catequizado pela sociedade, ele foi enquadrado, ele foi encolerado, sabe? E aí o setor espiritual está subalternizado pelo setor financeiro, por incrível que pareça. Um pastor rico, mano, é uma contradição em si. Perfeito, velho. E é o que a gente mais vê. Perfeito, velho. Mas eu tenho a minha visão. Eu não planejo, eu vou falando. Eu acho que a participa dessas falas, inclusive, me inspirando. Sim, eu também acho. Não, eu também acho. Mas eu sempre achei isso no teu trabalho, no teu modo de expor. Eu sempre achei. Eu sinto que tem uma galera, mano. Às vezes eu brinco, dizendo assim, cara, na hora que eu morrer, eu vou encontrar um sujeito com a conta na mão, arrastando no chão, velho. Olha o que você está devendo aqui. Porque deu trabalho, viu? Sim. O que a gente vê hoje em dia são guerras por todos os lados, tal. Acho que mais saem na mídia relacionar a Ucrânia e Rússia e Israel contra palestinos lá. Isso também faz parte do sistema. São guerras que o sistema coloca na mídia, né, mano? Porque quando começou a guerra da Ucrânia, eu questionava a guerra do Iêmen, que ninguém falava nada. A Arábia Saudita estava massacrando lá os Houthis,
que aprenderam a tomar bomba na cabeça sem arregar, até hoje, tanto que eles estão bloqueando lá o Mar Vermelho. Já tinha morrido mais de 100 mil crianças, segundo as estatísticas da ONU, de fome, só de fome, 100 mil crianças morreram no Iêmen, com armas estadunidenses, que fornece armas para a Arábia Saudita, que é aliado, e ninguém falava nada. Na hora que estourou a guerra na Ucrânia, começou o escândalo. E eu vi na mídia europeia afirmações de não, eles são brancos como nós, são louros de olhos azuis. Quer dizer, a guerra nos brancos, ela chama atenção. Nos árabes não tem valor. Né? A guerra do Sudão. O Sudão até hoje, mano, está um caos. A Líbia foi destruída porque o Gaddafi cotou o petróleo em euro e propôs uma moeda pan-africana para escapar do dólar. A Líbia foi destruída. E eles nunca alegam os motivos verdadeiros. Não é porque ele cotou petróleo em euro, escapou do dólar, não é porque ele estava querendo uma União Pan-Africana para se livrar da colonização, não. É porque era um ditador sanguinário. Vamos fazer uma guerra humanitária. Assim começou a guerra na Líbia. E a OTAN acabou com a infraestrutura do país, que tinha um índice de desenvolvimento humano maior do que o Brasil. Era o maior da África. O povo adorava o cara. Tanto que destruíram o país inteiro, depois entraram lá procurando o cara e não achavam, mano, porque o povo escondia. Ele foi encontrado na aldeia que ele nasceu. Ele não saiu do país. E aí trucidaram com ele. E até hoje a Líbia está um caos. E aí, cadê o humanitarismo? O pretexto foi guerra humanitária, mas não era, guerra de domínio. As oligarquias, que vêm desde a colonização, dominando o planeta, estão perdendo o poder e não estão se conformando. Eles são muito armados, eles dominam os impérios, tanto nos Estados Unidos como da Grã-Bretanha, que são os maiores do mundo, que estão querendo impedir o surgimento de forças que se opõem. A China, a Rússia, o Irã. Por que o governo Lula foi derrubado? Eles falam que foi por conta da corrupção. Espera aí, a corrupção existe aqui desde o Império. A corrupção não é característica do governo. A corrupção é característica da nossa estrutura social. Mas quando o governo é capacho e deixa os interesses econômicos saquearem as riquezas do lugar, escravizarem o povo, manter a ignorância, quando o governo é serviçal, ninguém fala em corrupção. Mas quando o governo visa alguma autonomia, investe alguma coisa na população, investe na educação, investe no extermínio da miséria, do analfabetismo, aí pronto. Ninguém vai derrubar o governo porque ele está botando o preto pobre periférico na universidade, porque ele está favorecendo a solução da miséria, da ignorância. Não, é corrupção. A mídia começa a gritar corrupção, 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 corrupção. A estrutura social é corrupta. Não é nenhum governo. Mas a corrupção é usada para derrubar governos insubmissos aos interesses financeiros, que têm no exterior o poder mundial e aqui no território nacional as elites escravistas cúmplices, que nem brasileiros se sentem, mano, e desprezam o povo brasileiro, vivem mais fora do país do que dentro, mas que mantêm o seu foco de poder aqui. São os descendentes dos escravistas, traidores do povo brasileiro, nunca tiveram o menor respeito e que fecham com os exploradores internacionais que mantêm o país subjugado. A gente vê a operação muito bem montada naquele filme O Dia que Durou 21 Anos. Não sei se você assistiu. Sim. A base desse filme é gerada por uma lei estadunidense. É a lei de publicação de documentos secretos. Quando o governo declara um documento secreto, ele tem 40 anos de segredo e depois ele é obrigatoriamente publicado. Então, toda semana nos Estados Unidos são publicados documentos secretos de 40 anos atrás. Em 2004, começaram a publicar os documentos secretos de 64. Entre eles, os documentos que demonstravam cabalmente a participação dos Estados Unidos, do Departamento de Estado, aqui dentro do país, com muita grana para derrubar o governo João Goulart, que diziam que era um governo comunista, apesar de João Goulart ser um fazendeiro. Como é que um fazendeiro, um latifundiário é comunista? Não faz o menor sentido. Mas eles tinham esse espantalho, o comunismo, como tem até hoje,
para poder difamar o governo, para poder cooptar parte da população e derrubar esse governo. Então, brasilianistas estadunidenses, mas estudiosos do Brasil, começaram a coletar documentos. E, a partir desses documentos, se fez o filme O Dia que Durou 21 Anos, que comprova documentalmente como os interesses financeiros mundiais entraram aqui através do Departamento de Estado dos Estados Unidos, da CIA, de várias entidades criadas aqui, BAD e vários outros, para se infiltrar aqui dentro e derrubar um governo que estava favorecendo o desenvolvimento do povo. Assim eles fazem em todos os lugares. A Rússia é um país que é o maior país do mundo. Só o território da Rússia tem 8 fusos horários. Ali dentro daquele território tem todos os metais que você pode imaginar. Tem toda a tabela periódica ali dentro. E é um país que tem um histórico de resistência a invasões. Sim. Qual era o interesse das oligarquias? Retalhar a Rússia em vários países para poderem, eles, com a sua diplomacia, entrar lá e dominar os governantes e ter acesso às riquezas do solo. Então, a intenção era esquartejar a Rússia depois da queda do muro, depois do desfazimento da União Soviética. Só que eles não conseguiram. E eles foram colocando bases da OTAN na fronteira com a Rússia. E a Rússia protestando, desde 91, a Rússia veio protestando, mas ela passou por uma baixa econômica muito grande. E as oligarquias ocidentais dominam a mídia na sua maioria do planeta. Foram criminalizando a Rússia. E a Rússia foi investindo no seu desenvolvimento, foi investindo no seu armamento, consciente de que se preparava ao longo do tempo uma tentativa de esquartejamento do seu território, uma tentativa de ingerência das oligarquias ocidentais. Então se preparou tão bem que, apesar de não ter o maior volume de armas do que os Estados Unidos, tem armas muito mais precisas, muito mais desenvolvidas tecnologicamente. Então, eles se armaram e não permitiram. Quando a OTAN ia colocar a base na Ucrânia e fez toda aquela mudança que a gente sabe como é que é, no Maidan, e estimulando a ignorância, a agressividade, botou um palhaço que nunca tratou de política no governo, enriquecendo ele. É o que eles fizeram em todos os lugares. Né? Eles vão no país, cooptam os piores, os mais venais, os mais corrompíveis, enriquecem esses caras e divulgam eles na mídia para eles serem eleitos. Foi feito na Ucrânia. Tanto que a coisa que o mais Zelensky falou naquela época era que a OTAN tinha que estar lá dentro. Ele queria fechar com a OTAN. Obrigou a Rússia a tomar uma atitude preventiva, que foi entrar no território da Ucrânia. Além do mais, desde 2014, eles começaram um genocídio. Que uma galera muito ignorante, supremacista. Inventaram a tal de raça pura ucraniana e começaram a detonar toda a população descendente da Rússia, que era uma parte imensa da população. Toda a região do leste falava russo. Todo o sul da Ucrânia fala russo, até Odessa, que faz fronteira com a Moldávia, fala russo. E eles foram pedindo, a Crimeia falava russo. Em 2014, a Crimeia fez um referendo e se tornou território russo. Todo esse pessoal pediu para se tornar russo. Por quê? Porque a ignorância que foi estimulada, a agressividade que foi estimulada a ocupar o poder dentro da Ucrânia, é aqueles supremacistas nazistas, herdeiros da Segunda Guerra Mundial, que queriam detonar todos os russos, que eles falam. Sim. Bombardeando. Até a Rússia entrar em Donbass, naquela região tinha morrido mais de 14 mil pessoas, de bombardeios ucranianos, daquele exército nazista que tem lá, um batalhão Azov, e mais uma galera. Quer dizer, a Ucrânia virou uma ferramenta para tentar enfraquecer a Rússia e acabou virando uma ferramenta de revelação de que a OTAN não tem tanto poder quanto pensava ter. É aquilo que eu já falei lá no começo, mano. Esse povo é muito arrogante. E a arrogância bloqueia a inteligência. Eles achavam que podiam tudo. E estão se dando conta de uma forma dolorosa de que eles têm menos potencial para a guerra do que a Rússia.
E a Rússia se juntando com a China, então, ficam imbatíveis. O centro de poder do mundo está mudando para a Ásia. Perguntaram aos líderes africanos, numa entrevista coletiva lá, acho que foi na África do Sul, por que eles estavam dando preferência a negociar com os chineses do que com os ocidentais. E a resposta do cara foi uma revelação. Porque o chinês chega aqui, ele é discreto, ele respeita a nossa legislação, ele estuda as nossas leis, age dentro delas e cumpre o que promete. Todo compromisso que ele assume, ele cumpre. O que ele está dizendo, velho? Que os ocidentais fazem tudo ao contrário. Eles entram no país, eles elegem pessoas, interferem na política, cooptam os mau caráter, exaltam e transformam o país num parque para eles, mano. Numa área de saque, sem respeitar nenhum acordo, sem cumprir nenhum compromisso. É a posição do escravista. Não é à toa que você vai ver as publicações desses países, Estados Unidos, Grã-Bretanha, quando falam de outros povos, e mesmo em história em quadrinho, os outros povos são caricaturas de gente, não são gente. Eles são gente. Verdade. Eles fazem o favor de escravizar, eles fazem o favor de saquear, e os outros têm a obrigação de deixar. Mas está havendo um movimento na África de levantamento de cabeça. Burkina Faso, Mali, vários países, mano, estão botando os colonizadores para fora. Eu acompanho muito os sites de notícia da África, a TV Pública de Angola, e eu vejo que há um movimento realmente enxergando que o Ocidente nos vê como mendigos. E nós não queremos mais isso. Queremos ser tratados com igualdade. E está havendo governantes que não estão caindo, estão afirmando isso, estão tomando atitudes e não estão mais caindo. Como caiu Thomas Sankara, que falava a mesma coisa em Burkina Faso. Eu tenho um filme de Thomas Sankara, sobre Thomas Sankara, e você vê que o que ele objetivava era criar soberania, autonomia, autossuficiência alimentar, e por isso ele foi morto no fim do mandato dele. E eu brinco, velho, porque o cara que está lá agora é Ibrahim Traoré, né, que assumiu o comando de Burkina Faso e que está levantando realmente a educação, está levantando a dignidade, está acusando o saque colonial, está sendo anticolonialista, anti-imperialista. Thomas Sankara morreu em 87. Ibrahim Traoré nasceu em 88. Aí eu brinco, usando os conhecimentos espíritas. Thomas Sankara morreu e não se conformou. Ah, não, peraí, não terminei, cara. Não terminei. Eu tenho que voltar lá, 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 até que os caras falam, calma. Já tem uma barriga ali, mano. Entra nela, e aí você vai nascer. Em 88 nasceu Ibrahim Traoré, que tem Thomas Sankara como referência. Saca? Eu tenho o atrevimento de achar que é a mesma pessoa. Sacou? Porque a proposta é a mesma. Só que com mais experiência, com mais segurança. Thomas Sankara era mais leve, mais solto, mais brincalhão. O Traoré é sério. Tá bem? Ele não dá gargalhada, ele sorri. Sim. Né? Ele tem uma postura militar, mano, pela soberania. Quer dizer, para mim é um marco, mano. A mutação planetária está em efervescência nesse momento. Tudo muda o tempo todo, mas há período em que essas mutações se apressam. E eu acho que está havendo um apressamento nessas mutações. E tudo à minha volta me faz crer nisso. O que houve, mano, de 16 para cá? Houve um processo de revelação. Quanta gente, mano, que a gente achava que era pacata, solidária e boa, tirou do armário uma perversidade que você não acredita. Mas quanta revelação esses tempos estão trazendo. Verdade. Durante esses governos, ficou claríssimo que o governante não governa, que as forças dominantes estão fora do governo, acima do governo, nos bastidores do governo, determinando ações, determinando proibições, mantendo as coisas como estão. Quer dizer, nós estamos num tempo de percepção. Agora, apesar de estar mais apressado, não quer dizer que isso se dá numa geração só. Eu acho que se fosse para se dar em 20 gerações, nós estamos num tempo que vai acontecer em 4. Tá? Esses números eu estou chutando. Mas nesse apressamento que nós estamos, com as mudanças climáticas, com tanto sofrimento,
Porque o sofrimento, para mim, é um elemento didático. Sim, com certeza. Ele faz a gente refletir, faz a gente pensar, faz a gente tirar conclusões, mudar de postura, mudar de cores. Então, eu percebi isso na minha vida. Se na minha vida, os momentos em que eu mais cresci, mais aprendi, mais refleti, mais criei capacidade de superação, de compreensão e resistência, foram os momentos de dor. No coletivo é a mesma coisa. Nos momentos de dor, as coisas se desenvolvem mais rapidamente. As pessoas têm a oportunidade de refletir, porque a dor obriga a pessoa a parar e se interiorizar. Nessa reflexão, você tem a oportunidade de se melhorar. Então, essas dores que estão vindo estão obrigando a humanidade a caminhar um pouco mais rápido na direção da mudança planetária. Eu acho que a gente é uma família planetária que ainda não tomou consciência disso. E que, quando a gente tomar essa consciência, vai desaparecer a necessidade de existir miséria, abandono, fome, analfabetismo, ignorância, exploração. E vai ser também o tempo, quando a gente alcançar a harmonia planetária, em que a gente vai perceber que existem outras civilizações planetárias. E a gente vai adquirir o direito de se relacionar com outras civilizações planetárias a partir do momento em que a gente eliminar a agressividade, a belicosidade, a capacidade de entrar em guerra. Guerra por domínio, guerra pela forma, guerra pelo externo, pela matéria. Vai haver uma percepção de que o importante não está na matéria. A matéria é um veículo de passagem para o nosso aprendizado. E aí a gente vai começar a ampliar cada vez mais a nossa visão dentro do nosso sistema planetário, dentro da nossa galáxia e dentro do universo inteiro. Eu acho que é um caminho de subida, velho. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas a gente tem a eternidade pela frente. Onde a gente tem espaço para mudar mesmo, e rápido, é na individualidade da gente, na vida da gente, nas escolhas que a gente faz no dia a dia, na forma de tratar as pessoas, na forma de se relacionar com as coisas, com os acontecimentos. Aí a gente pode apressar o passo da evolução. E esse apressar o passo da evolução individual faz parte de uma evolução coletiva. A gente começa a agir de maneira diferente, a servir de exemplo para muita gente, a ser questionado os nossos valores, e a gente participando, interagindo com o nosso coletivo, a gente vai contribuindo na evolução coletiva, mas sempre a partir da individual. Eu não tenho condição de conscientizar o outro se eu não estiver no trabalho permanente da minha própria conscientização. Eu vejo muita gente ter essa pretensão de conscientizar as pessoas, mas aí eu pergunto, você já chegou no grau máximo da sua consciência? Será que você está em condição de conscientizar os demais? Já vai parar de se conscientizar? Chegou no topo? Eu acho que você conscientiza o outro com o seu comportamento. Você conscientiza o outro quando você faz escolha, quando você demonstra os seus valores. Aí você conscientiza os que se dispõem a se conscientizar. Porque quem não quer, não aprende. Vai precisar da dor para empurrar para frente. É o que eu sinto, é o que eu penso. Muito bom isso. Muito bom. Eduardo, eu quero te agradecer demais, demais, meu irmão, por essa aula, por esse momento aqui. Quando a gente fez esse canal, a gente estava querendo justamente trazer pessoas que tivessem o que edificar na vida das pessoas, e eu acho que a gente conseguiu nesse episódio, mais esse episódio, mas esse episódio eu digo especial, porque eu falei para algumas pessoas que eu estava querendo conversar com você e tal, e o pessoal estava, rapaz, isso vai ser fantástico. Então tem um monte de gente esperando aí que eu coloque essa conversa. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. Eu que te agradeço, mano, pelo proveito possível. Vamos expandir. Uma hora eu vou aparecer em Recife de Kombi. Obrigado, meu irmão. Vou precisar de lugar para expor. Aí a gente conversa de novo. Cara, era isso que eu ia dizer. Isso que eu ia dizer. Bicho, você tem que vir para cá. Você tem que vir para cá. Eu não sei como a gente vai fazer isso, mas eu vou começar agora a fazer alguma coisa aqui para você vir aqui expor, velho. Eu não sei onde a gente podia fazer isso, mas vamos fazer. A gente arruma, é fácil. A gente arruma. Eu estou acostumado a expor na rua. Para mim não tem tempo ruim.
eu vou começar a agir, a trabalhar nisso aí, bicho. Para te trazer para cá, para você expor tua arte aqui e colocar para fora essas ideias. Tem muita gente que precisa ouvir isso. Velho. Pô, mano, eu gosto de falar com o ensino médio, velho. Porque a galera que está na idade da pressão. Pô, é o momento em que a pessoa é pressionada a decidir sua vida. E a família está na expectativa de você escolher uma profissão que dê dinheiro. Você fala, mas eu quero fazer arqueologia. Você tem tesão em arqueologia. E a família vai te pressionar. Não, arqueologia não dá dinheiro. As pessoas não pensam, essa profissão te realiza fazer isso? Não, isso. Dá dinheiro fazer isso? Dá dinheiro, mano, vai dar frustração. Com certeza. Eu vou começar a fazer aqui, bicho, um salseiro aqui para ver se a gente consegue trazer para cá, bicho. Não, vai com calma, velho. Eu estou arrumando a Kombi. Na hora que ela estiver pronta, velho, eu vou começar a rodar. E aí, quando eu botar essa entrevista, acho que amanhã, porque hoje eu vou ficar o tempo todinho, velho. Isso aqui é o exército de um homem só, como eu te falei, pô. Tô ligado. Então, hoje eu vou fazer tudo. Assim que eu colocar, deve ir amanhã. Você vai ver, vai ter gente aqui pulando. Tem que trazer o cara, tem que trazer o cara. Em princípio, tem que trazer as ideias, a visão de mundo. O cara mesmo. Às vezes eu estou na rua, estou expondo e tal, passa alguém que eu nunca vi e fala assim, cara, eu te adoro. Eu digo, é porque você não me conhece.